conta aí. A mais velha. A mais velha. De umas 9 barrigas que ela teve, né? Teve umas 9, 10. Aí criou-se... 4. Perdeu muita gestação com as coisas pesadas da vida A dela. vida dela, né? Essa vida Mas dura sempre foi dela. muito estourada, né? Sei. Você viveu ouvindo essas histórias dela? Elias, sim. E do jeito que ela tá lhe contando hoje, sempre contou, sem Sempre tirar uma contou, vírgula. desse Do mesmo mesmo jeito. Ele sempre foi uma guerreirona, né? Tanto na vida de infância quanto na vida de casada, mãe, esposa, né? Sim, sempre uma batalhadora, né? Guerreirona. Tirar literalmente leite de pedra. Acredito. Ela viveu tempos difíceis. Viveu e por mais difícil que tenha sido depois, nunca se abalou, né? Eu lembro que ela casada, para construir os móveis da casa, ela levou gado para casa, né? E meu pai falou assim, não vou vender gado, que isso é uma história que ela conta até hoje, e com remorso até. Não vou vender gado para colocar luxo dentro de casa. Essa era a visão do meu pai. Ela falou assim, então tá bom. Ela foi criar suíno, porco e tentou de alguma forma alimentar e vender. Comprar nossas camas, comprar mesa, comprar cadeira. E fez toda de jatobá. Só servia se fosse de jatobá. Mas ela batalhou depois de casada. Ia colher algaroba. Eu lembro da gente fazer isso domingo, feriado, dia santo. Não existia. Você tem que ir trabalhar, né? E estocar e guardar para tentar conseguir alguma coisa, né? Para ter uma vida digna. Porque nós né? vivemos numa região de seca. Sua mulher. E aí, Miguel, é uma vida Cheio de mulher. cheia de mulher. Ele tem Filha, duas né? filhas e uma mulher. É isso cheio. mesmo. De dia a dia. Já não posso mais trabalhar, Mas você tá um cabo tão novo. mas essa perna aqui, bicho. Tem problema na perna. Não posso correr não. Daqui pra ali ela cansa. Mas essa perna aqui pra eu trabalhar, essa daqui, a sorte que essa é boa. Essa menina aqui é nova, parece que tá mais velha que eu. Tá cedo, Alexandre. Crio pouco, mas ainda tenho as 8 reis. Muito bem, para ir ajudando na renda, né? Tem umas 20 cabeças de orelha. Faz tempo que eu me aposentei. Faz rapaz. tempo. Tu tá com 60 e alguma Tô com coisa. 70. Tratando história, levando a história do nosso povo para a mídia, né? Porque a televisão ela só vem aqui quando tem uma história ruim, gado morrendo na seca. A gente mostra todo dia o que tem de bom. O que passa. Elias, e o bom é que caiu na rede, já era, né? E hoje o YouTube está muito forte. Sim. Maria me contou a vida dela como foi dura, difícil, mas digna. Só fazia com amor. Com amor. E você também era um guerreirão daqui ali do... Era? Isso é um Ali cachorro. Fugiu pro Goiás, mas voltou, né, Foi pai? pro Goiás, chegou o comando Fui pro vegetando. Goiás, Fosse voltei. pro Goiás, foi? Voltei pra tomar conta dela. Chegou o comando Que vegetando no campo. era me chamando, me rende. Eu completei 20 anos no sul. Aí passasse quanto tempo lá? 9 anos, pouco tempo. Aí viesse casar com Maria. Eu vim Muito buscar bem. ela, rapaz. Muito bem, Maria. Dizia, Miguel, vem embora, pra nós casar, se ajuntar. Digo, calma que eu chego lá. Já faz quantos anos estão casados? Eu tenho 37, Bem 40 anos. 39. Quase. 40 anos quase. Tem passar. Casado em 84. Dia 5 de maio, E no quando dia 5 do 5 de 84. a vida é boa, eu gosto. Vida boa, Eu vida que você gosto, gosta. eu gosto. Você foi criado aqui Nasci nela e vou morrer nela. como seus pais, como seus É. avós, né? Eu não gosto de cidade. Gosto de cidade assim. Você tá aqui, quer buscar um negócio. Resolver sei lá. as coisas, Mas pra dizer assim, pra Tomei a morar. voz de cidade, de soldado, de campeão de... Mas pra morar não gosto, Sei. nunca gostei. É porque é uma vida muito. A gente mora na cidade, ela aí sabe, a menina que ela hoje mora na cidade, né? Mas é uma vida muito tumultuada, né? Aqui você tem mais paz. Tem. Esse convívio com a natureza, né? Com o meio ambiente. Liberdade Né? com espaço. Aqui anoiteceu, não tem zoada de carro, É verdade, não tem zoada de nada, a gente dorme aí à vontade. é verdade. E na rua, se tiver um forró, ninguém dorme. Mas não só isso não, hoje em dia a rua é muito poluída de barulho. Muitas coisas, muitas coisas. Mas é isso, cada um no seu quadrado, como diz o outro, né? Essa vida, essa história que Maria contou, isso só dá orgulho a você, né? Desse casal.
dessa guerreirona, desse guerreiro, que viveu tempos difíceis. Papai chegou aqui mesmo e não dormiu uma baia do gado. Eu chamei outra no escuro e fui na capoeira dos negros buscar um fecho de paia. Eu botei um fecho de paia na cabeça lá. O cano era dessa grossura. E se tivesse uma cobra debaixo daquela coisa, não tinha me mordido. Botei na cabeça. Vim tirar aqui no guar. Quando eu soltei no chão, os ossos espinhos estralaram todinho. Era uma luta pesada, era pesada. Elias, olha, você é o menino, que eu me lembro ainda no tempo que vocês chegaram ali. Aí em 74 a gente chegou ali. Ali aonde mora Inácio. Mas quando eu nasci, o moleque assim, os pais da gente compravam um caralho de rapadura e era o maior cuidado para o cabra não comer. A gente roubava a rapadura. Pra durar, né? Pra dar pro tempo. Porque as dificuldades eram grandes, né? E hoje não a gente roubava essa rapadura e já juntava 2, 3 para comer. Só podia ser fome. Ei, teu pai era seu Augusto Médio, né? Conheci demais. Ele era bem conversador, bem intelectual. Conversar com o homem da cobra. Chava bom. Aí a gente que roubava essa rapadura para comer era uma festa. Era uma festa. Era. Hoje, se chegar um menino na tua casa, oferece rapadura, pai? Não quer nada. Pra ele comer? Os tempos são outros. Mas o tempo é outro. É verdade. O povo já é tudo barriga cheia. Barriga cheia. E cavalo sartou e não me derrubou. Eu nunca vi uma mulher contar uma história dessa. Nunca vi. Nunca é a primeira vez. Montei em burro bravo. E olha que eu já sabia de parte da história dela, né? E papai disse, eu queria ver tu e Nia. Gado para pegar gado de mão. Quem é Nia? Tinia. Era meu amigo da capoeira. Era meu amigo, gravei ele muito. Eu gravei, no meu canal tem o último carro de boi da região, que foi ele que... Pra ver dos dois galera que pegava mais gado de mão. Uma morrinha pegou Tinia, a ponta entrou aqui, encostou aqui. E boi nunca me frisou. E o Nia era vaqueiro tradicional, era conhecido. Era. Eu era muito meu amigo, eu gostava muito dele. Como gostava de Zeca, eu gostava de ouvir as histórias de Zeca. Ele falava ele chegava lá em casa e ia falar italiano, que ele aprendeu um pouco, não foi? Aprendeu algumas línguas, né? Ou será que foi só o italiano? Só o italiano? Só italiano. Ele falava lá e chegava... Mimora. Ele contava muito... Gabicho. Falava muita história lá em italiano. Mas ele aprendeu trechinhos. A guerra não foi não, então, já. De lá, os que perderam a guerra chamaram os camará brasilianos, os brasileiros. Com os brasileiros, camaradas, né? Que você, né? E Zeca participou. Participou, ele foi pra dentro da guerra. Aí foi pra dentro da guerra, quando fumando. Nunca levou um tiro nem nada. Não foi. Tu vê no tempo que tá hoje, é a diferença muito grande. E hoje para brigar, rapaz, basta aqueles mísseis. Acaba soltando. Agora mesmo tá vendo aquela guerra lá, desnecessária. Uma tristeza. Uma tristeza. Tira muito aprendizado dessas histórias que sua mãe conta e que você viveu ao lado dela, né? Sua dinâmica de vida hoje é outra, porém você acaba aproveitando muito dessas histórias para tê-las como experiência na sua vida, né? Eles não têm como não ter reflexo, né? Claro, sim, foi a criação. Foi moldado. Resolvi estudar uma coisa que muita gente por aqui não quis ou não pôde, não teve oportunidade. Eu costumo dizer que não quis, né? Independente de dificuldade ou não. Eu já tenho meu irmão que não quis, passou não estudou porque ele não quis. Sei como é. Né? Minha irmã mais nova fez uma graduação, mas por onde eu passo, não tem como levar reflexo da criação. Né? Minha mãe nunca pediu uma coisa pra gente poder ir andando, correndo. Tem que ir correndo. Se fosse andando, apanhava quando chegasse. Porque foi a criação dela. A criação dela, ela não podia fazer, não tinha como ela criar diferente. Ela ser diferente, é verdade. Apesar de ter sido uma mãe carinhosa, mas o pavio muito curto. Mas, apesar de tudo isso, isso deixa um legado. Com certeza. Para vocês. Com certeza. De até uma forma de orgulho, né? Eu acho que você tem orgulho em dizer assim, minha mãe
sofreu, foi aquele... viveu uma vida muito dura, criou a gente muito rígida, mas você sente que isso foi bom, de certa forma? Teve algo de bom? Elias, Pra vida eu de saí de casa com... Eu tinha acabado de fazer 19 anos para fazer a graduação. E a gente sempre foi criada aqui, não era de sair, não era de passear, não era de viajar, nada. E minha mãe, literalmente, ela teve que me soltar para o mundo. Contra todas contra a vontade de mãe, né? Mãe leoa que ela é. Mas eu tive que ir. Papai dizia, não pode ser boa para estudar, não pode para trabalhar. E eu dizia, vai estudar. Quer dizer, apesar de Maria ter sido criada desse jeitão dela, Sim, sempre ter fez esse de jeito tripa rude coração. dela, mas ela teve a dedicação de querer vocês estudando. Estudando. É tanto que eu saí para estudar fora e eles passaram até necessidade para me manter fora. Isso é inegável, né? Sim. Então, eu acho que talvez uma fase que eu poderia dizer, a sua criação te levou onde? Eu acho que quando eu estava fazendo o doutorado, que eu pensei em desistir. E eu saí para fora e falei assim, não, isso aqui, não vou passar por isso. E eu lembrei, não vou desistir, eu não vou voltar para onde eu estava. Eu não posso desistir. Eu tenho que passar o que for. Aconteça o que acontecer, que é o que ela fala. O sangue deu na canela, não adianta, pode dar na canela, mas vá. Determinação, isso é objetivo, Determinação né? acima de qualquer que coisa. todos nós tem que ter Sim. isso e deve ter isso, porque só vence quem pensa assim. Sim. Miguel disse, o Valquíria ligou para Ronaldo, dizendo que eu ia embora para casa. Eu disse, se ela voltar para casa, eu vou dar uma enjoarada em você, eu vou dar mela. Meu pai me ligou e eu comecei a chorar com Começou a saudade, chorar. com saudade de casa. Aí eu falei, eu quero ir embora. Aí ele, então venha, porque meu pai é mais maleável, né? então venha. Só que eu não vim. Eu disse, se ela vir, eu vou dar uma madeirada em você e vou dar nela. Aí ele chegou em casa e contou pra ela, né? Aí ela falou assim, pois se ela voltar depois de tudo que a gente fez, comprou e gastou, ela tomou dinheiro emprestado mas na é época, claro, você que tem estava razão, sem receber. Maria. Sim, você tem razão. estava sem receber o salário, tomou dinheiro emprestado para bancar pra você. eu ir pra Catolé do Rocha. Vendeu garrote. Então assim, foi todo um esforço pra eu sair. Sofrimento grande. Você não queria pra ela o que você passou, né, Maria? Não. Ter que... E nela vai. Eu derrubei um cavalo ali. Eu tava com um cavalo aqui de noite. Aí vieram buscar. Eu pedi o cavalo para eu escapar o cavalo e não me deram. Pegaram a desestaca, foram dar no cavalo. O cavalo saltou, passou na podeira. Olha que prova estava guardando para arma. Eu saltei no pescoço do cavalo e bati com ele no chão. Tá. E ela disse, mãe, eu estava fazendo tudo isso, mãe. Elias, eu pequena, ela me jogava nos pés das vacas, que era pra perder o medo. Pra perder eu o lembro disso medo. até hoje, pequenininha. E se corresse era mola. Eu levo o nome de mola até hoje, por isso que eu fui estudar. Sim, Valquíria, você é formada em quê? Eu sou formada em licenciatura em Ciências Agrárias. De certa forma, dando continuidade a uma cultura, né, da família. Lida com Sim, o campo. Saiu daqui, mas formou-se em algo que lhe leva ao campo. Sim. Quer dizer, Minha mantendo área é na esse área elo, vegetal. né? Eu sou o que hoje pela criação, para falar assim, não é para desistir, independente do que acontecer. O caminho tem só um sentido, é ir. Não existe voltar. Isso Você não pode recuar. Isso é o lema e o foco dos vencedores, né? Os vencedores, eles não voltam, eles sempre estão... Isso é muito interessante. Independente do obstáculo. Porque, na verdade, foi a vida, né? E a vida É a vida é das de pessoas, obstáculos, né? A gente sempre vai encontrar obstáculos, né? Uns mais fáceis de transpassar, outros menos, e outros mais difíceis. E assim. Na minha convivência hoje, eu escuto muitas lamentações. Claro que a realidade da minha mãe é diferente da minha, e a minha é diferente de muitas pessoas. De muitas pessoas. Até de criadas na cidade, né? E diferente da minha irmã caçula, já foi um pouco diferente da minha. E assim, sucessivamente, de geração para geração. E eu costumo sempre dar exemplos de
levando em consideração a criação que a minha mãe teve, que eu tive, eu conhecendo essas histórias. Assim. E as pessoas acabam falando que eu sou muito dramática ou pego muito pesado. Era pra nascido macho. Mas na verdade é que os tempos têm mudado. É verdade, e as vitimizações elas têm aumentado. Claro que as facilidades também aumentam e a gente sempre tem que procurar crescer dentro daquela facilidade que está ali, né? Isso, que oferece. Por exemplo, hoje eu moro no Goiás. Meu pai morou no Goiás e ele sempre falou pra gente da maravilha que era aquele estado de chuva, porque a gente sofre muita seca. E se você não viver, você não faz ideia da maravilha que é a região centro-oeste, a região de Goiás. Região riquíssima, É uma região riquíssima. Qualquer pedacinho de terra lá, você tem uma mina d'água, água potável. Então, isso para você que viveu nesse lugar, né? É bem relevante. Eu vou contar uma história de uma amiga. Com certeza ela vai ver esse vídeo depois. Eu fui na casa de uma amiga, uma mineira. E ela um dia me chamou a atenção. Falando assim, Valquíria, eu fico agoniada com você tomando banho, desligando e ligando o chuveiro direto. Aí eu falei assim, mas por quê? Isso te incomodou? Aí ela falou assim, porque não há necessidade de se fechar o chuveiro. Aí eu falei assim, de onde eu venho, eu sei da realidade do que é. Do que quanto vale água, quanto né? custa cada pingo d'água. Então assim, não tem como você não levar um pouco de si, onde você esteja. E o meu sotaque, né? Eu saí daqui em 2005, fui para Catolé do Rocha, já morei na Bahia, morei em Minas Gerais, morei em Brasília, que tem uma mistura de sotaque muito grande, mas eu já perdi muito sotaque de quando eu saí daqui. Não quero perder esse restinho. Sei, mãe. Mas por onde eu passo ainda é um sotaque muito forte. Ainda é forte. Ainda é muito forte. É muito forte. A personalidade, eu tenho o jeito que eu fui criada é de uma forte, e isso ainda está muito visível na minha pessoa. E eu não quero perder isso porque essa é a minha essência. Apesar de você ter vivenciado outros tempos diferentes dos da sua mãe, do seu pai, a sua vida também foi muito difícil para chegar onde está, não foi? Elisa, eu não diria que foi difícil, ela foi necessária. Nada cai do céu. Não nasci em berço de ouro, então, diante do que eu nasci, foi necessária. E talvez tivesse sido um pouco mais fácil se eu não tivesse sido tão persistente para chegar onde eu cheguei. Mas assim, você olha para sua origem e vê que você avançou muito comparando com a maioria dos que aqui vivem, né? Muito. Não, isso é uma reflexão que eu sempre faço, né? Eu saí daqui com 19, tinha tido alguns namorados, a minha família até achava que eu iria casar, ficar por aqui, porque é uma cultura. Né? Uma cultura daqui, não que eu tenha nada contra. Casei, sim, quando estava na graduação, mas eu sempre quis. Elias, eu nasci com isso. Não sei, não tinha exemplo, porque eu sempre me perguntei que meus irmãos poderiam me ter como exemplo, mas não. Isso não tem nada a ver. Porque acha que você que é mais fácil para você, enfim. Mas eu sempre quis ganhar o mundo. Eu sempre quis. Eu sempre quis sair. Desde pequena eu sempre quis ganhar o mundo. E é tanto quando eu fiz vestibular, eu coloquei para um curso que eu ia morar fora. Eu quis isso. Quer dizer, você já tinha isso no seu foco? Já. Isso já era decidido dentro de mim. E eu costumo dizer que o maior divisor de águas na minha vida foi passar no vestibular. Claro que não foi fácil, né, nesse tempo todo. Já cheguei a ficar desempregada no meio do mundo. Minha família nem soube, porque eu tinha que arcar com as minhas responsabilidades. Na hora que não desse, eu voltava. Eu sabia que eu tinha uma casa, que eu tinha lá. Mas eu só iria voltar em último caso. Último dos últimos casos. Se não desse mais jeitinho. Se não tivesse como. Mas enquanto tiver como tentar, eu com certeza estaria lá tentando. E é tanto que deu certo, né? Então, a gente precisa ter sangue no olho, eu acho. É verdade. Né? Tem uma pessoa que ela falava assim, eu não sei como é que você aguenta, porque ficar longe da família, hoje eu venho uma vez no ano, é muito pouco.
Passa poucos dias aqui. Passa poucos dias, então assim, é muito difícil. Você tá junto de outras pessoas, você cria laços, você desfaz laços, faz novos laços. As pessoas estão sempre próximas das suas famílias. O final de semana as pessoas estão em família e você tá lá sozinho, não é fácil. Não é fácil. Tem hora que bate uma saudade danada, né? As datas comemorativas. Já passei Natal fora de casa e é uma coisa que eu tenho para mim hoje, que não quero fazer isso, não quero. Essa data tão enquanto tiver os significante, meus né? pais e os meus irmãos, eu quero estar aqui. Então todo ano você volta nessa época? Todo ano eu estou aqui. Você tem construído muitas amizades por esse mundo afora, conhecendo muita gente nova. Isso também, Graças a Deus. também conta. Às vezes eu fico perguntando assim, meu Deus, essa é de qual estado? Eu conheço de onde, porque, né? Sei. Já... Outras realidades, Sim. bem diferentes do seu lugar, né? Sim. Isso tudo vai somando, né? Elias, eu agradeço a Deus todo dia pela oportunidade de viver uma vida diferente da que os meus pais tiveram, da realidade daqui. Para mim, eu sou grata. Eu sou grata pela oportunidade. Graças a Deus. Porque é muito bom conhecer o mundo. E olha que eu tô falando, sair daqui pro Goiás. Eu não tô falando a nível, conheço alguns estados do país, mas não conheço o país todo, Ainda não conheço todas as transpassou as culturas. fronteiras ainda, não, né? Pois é, a gente não conhece Mas o nosso exterior. Brasil é tão grande que você acaba conhecendo muito, porque nosso país é muito grande, né? Tem muita diversidade, Muitas riquezas. Muitas riquezas, muitas culturas diferentes da nossa, né? Exatamente. Uhum. Então, assim, as oportunidades são grandes e a gente tem que lutar para conseguir Nas suas coisas andanças, melhores. Valquíria, o que te marcou mais? Mesmo lá fora, em outros estados. Aquela realidade que você vivenciou que você nunca vai esquecer. Aquele lugar, aquela pessoa, aquele... Olha, eu não sei se isso vai responder a sua pergunta ou de repente eu falando possa chegar noutra mais específica. Mas de sair no mundo, o que mais marcou, o nordestino, o paraibano, ele é muito dado. Apesar de ser um pouco fechado, mas ele é muito dado, muito comunicativo. Tal. E eu passei por alguns lugares que não teve muito essa receptividade, não tem. E como você é de um lugar que é muito receptivo, tanto ele é para acolher como quando chega vai se doando, né? Sim. Então você estranhou um pouco isso, né? Eu senti muito isso em alguns estados. Entendi. Minas Gerais, que tem tem outras culturas. Brasília, o pessoal é muito fechado, apesar de ter muito nordestino. Mas é uma cidade muito grande que cada um está muito envolvido com o seu dia a dia. Então, assim, é muito fechado. Brasília é muito uma cidade que quem vai lá vai a trabalho, né? Não tem essa vivência que a gente tem aqui, né? É uma vida muito corrida, né? Muito corrida. É muita gente, tem uma rotatividade muito grande. Por exemplo, você mora lá, vizinho de apartamento, um ano, e você nunca vê a pessoa entrando, você não precisa de um café, de um açúcar, coisa, né? Que na nossa cultura é muito corriqueiro, né? E eu acho que uma outra coisa que eu tive a experiência de viver foi indo para o Goiás, saindo de Brasília, porque parece coisas muito distintas, apesar de estarem muito próximas. Distrito Federal e Goiás. Bem diferente, né? Sim, eu moro hoje numa cidade que ela é muito interiorana, eu diria até que um pouco parecido com o nordestino, muito acalorado. E uma família me colocou dentro de casa sem me conhecer, morei 6 meses. Foi. Isso é uma coisa que não aconteceria em Brasília, não aconteceria em outro lugar. Isso aconteceu em Goiás. Isso aconteceu no Goiás. Você conheceu o pessoal e aí de repente eles te acolhem. Eu passei numa seleção junto com a filha da dona da casa e fui pra lá e fui pra passar um dia ou pra passar 2, fui passar uma semana, e 2, e 3. E foi ficando. E ninguém sabia nem, né? Eu tô vindo de longe, não tinha nada. Então, assim... Isso é tão difícil hoje, são né? São valores que a gente vê e sabe da dificuldade, né? De se conquistar, né? De se conquistar. E eu sei que hoje, se eu precisar, assim como tive outro, né? Na época que eu tive desempregada em Brasília, um paraibano que mora lá, né?
me estendeu a mão, que foi? me emprestou uma kitnet no lago, ele mora no Lago Norte. Uma pessoa fantástica, ele e a família dele, uma pessoa caridosa. Então assim, eu sempre atraí boas pessoas. É porque você é uma pessoa... Estilo, minha filha. Você é uma boa pessoa. Eu não posso dizer que eu tive maus convívios. Sempre atraí boas pessoas para a minha vida. Pode entregar o banco a meus 3 filhos. Olha o ensinamento que você deu, né, Maria? Foi exemplo que eu dei. Isso, foi o exemplo. Foi a sua Não escola. pegue nada de ninguém, não quero nada de ninguém. Muito bem. Vi hoje histórias muito fortes da nossa realidade, da nossa cultura. A história de sua mãe e a sua história. Muito forte. Elias, eu fico feliz porque era uma coisa que a minha mãe já queria. Eu acho que ela já teve essa vontade, né, de registrar? Ela queria que eu gravasse, sempre estava me pedindo para gravar. Com certeza o que ela contou hoje aqui não é 1% do que ela tem na mente, justamente, né? isso aqui é um resumo. Claro né? que tem as histórias, eu até fiquei falando para ela, eu quero que conte de medalha, porque para mim a história de medalha foi a da vaca, da bezerra que ela falou, que ela foi buscar. Sim, entendi. Para mim a de medalha é Sirigada, né? Sirigada. Que marcou, né? Para mim é a mais fantástica de todas. Eu conto também do touro, do partido de algodão. Eu conto essas histórias dela, né? As mais famosas, para algumas pessoas. Claro, tu conta para teus amigos, tuas vivências lá. Eu preciso contar, né? A mãe que me criou. Mostrar então, assim, de onde você vem, né? Sim, contado por ela é totalmente diferente. Eu acho que vai ser uma oportunidade espetacular para algumas pessoas ouvirem, e até as pessoas próximas da gente, que não está aqui para conviver com ela todo dia, para não deixar isso acabar. Isso aí, Valquíria, isso que Maria contou, isso aí é uma aula da Universidade da Vida. Da vida. Que hoje quase não se cultiva mais. Papai, eu nunca menti para papai. Entendeu? Nunca menti para meu marido. É a Universidade da Vida. Se eu disser, eu fiz, morreu a história, morreu ali. Elias, meu pai saía e deixava gato para ela vender, porque ela tem um pulso mais firme do que ele. Aí falava assim, tem a história, a gente não vai contar para quê, né, mãe? Não precisa contar, o comprador. Meu pai falou assim, venda o boi por tanto, 1.000. Não diz o nome do santo, diz o milagre, né? Venda por 1.000, pois ela vendeu por 1.100, 1.200. Ela vendeu ela era mais esperta do que ele nisso. E o pulso firme, e vendeu. E vendeu. Chegou um cabo aqui para comprar um boi. Aí ele foi e disse, quanto é o boi? Eu disse, é tanto. Ele foi e disse, que quando ele levou o boi aqui, aí disse, joia, mas joia, que mulher cachorra da mulher. Só ganhei 50 reais no negócio do boi. Ele disse, joia, o gente nunca e não ganhou dinheiro demais, não. Vendi outro por 1.000 e vendi uma boiada uns 10 garrotas ou 15. E eu ajudei a embarcar. Era conhecido de Costa Noite de madrugada. E o cabo ajeitando os boi para me pegar e os boi e eu sacava fora e caía dentro. Caía fora, caía dentro. Embarquemos tudo e ele disse que dia deu pagamento de dia tanto. Como foi um dia tanto, o dinheiro chegou. Muito bem. Muito bem. Valquíria, quando eu morrer, me enterre aonde o gado maia. Da sombra de um juazeiro, ela coloque um cruzeiro, toda vestida de couro, parecendo um vaqueiro. Isso é uma toada de vaqueiro, né? Aboiei muito. Aboiador. E tu aboiava, Maria? Aboiei muito. E o gado se acostuma com isso. Trabalhando de noite e aboiando. Então, gente, eu quero agradecer a vocês por me dar a honra de contar essa história. Isso pra mim é muito relevante. E dizer que todos os dias a gente está em algum lugar buscando conteúdos como esse, da nossa cultura regional, do nosso povo, história do nosso povo. Para isso nós temos 3 empresas que nos dão suporte para chegar até aqui, que são ela Romero Material de Construção, Mercadinho Velho Chico e as lojas Linda Manu e Maluquinhas, todas de Soledade. Agora eu coloco vocês aí à vontade para fazer as considerações finais. Se quiser fazer algum agradecimento, contar algo mais que não contaram, fiquem à vontade. Só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer. E você, Valquíria, pode falar o que você quiser.
Elias, agradeço a paciência. É muito bom ter essa oportunidade, ainda mais hoje que a internet ela está viralizada, né? Independente do lugar. Não tem fronteira, né? Ela está sem fronteiras, fronteira, né? E eu acho que histórias como essa elas têm que ser contadas. E além de tudo, registrada, porque a minha mãe sempre está contando, mas ela tem que ser registrada até para as pessoas que nunca tiveram convívio, que não têm ter esse conhecimento, que hoje não tem essa realidade. Talvez tenha em alguns sertões veredas por aí, alguns lugares mais longínquos, né? Mais longínquos, mas existiu. E eu acho fantástico toda vez que ela fica contando. E depois, se a gente achar que tem mais história, a gente marca de novo. Pronto, eu gostaria de dar continuidade em outro momento, entendeu? Então, gente, muito obrigado mesmo. Você não sabe o tamanho da honra que eu sinto em poder alguém dizer assim, pode vir na minha casa que eu vou contar a minha história. Cheguei de Capoeira, muito gratificante, sabe? Cheguei de Capoeira dos Negros, tinha um touro amarrado ali, brigando até com o vento. Touro bravo. Papai, o povo se arrumando para ir para a festa, em Olivedo. Eu queria conhecer Olivedo. Papai disse, Maria, vai soltar o touro partiu para pegar, eu peguei ele, né? Aí quando eu cheguei dentro de casa, ele disse, uma pilera, acabei a viagem na hora. Não vai não, da viagem na hora. Não vai não, não vou não. Ranzinza demais. É de família. Chegou um cabo perto de mim e disse, quer namorar comigo hoje, aquele cabo que você namora com ele, não liga não. Eu disse, mas eu não lhe quero mais. Ok, Valquíria, você agora, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Só temos a agradecer. Ok.